Nélio Falcão Malta, da região SP1, e a irmã Odete Júlio da Silva Cardoso, das Heptadas São Paulo, têm a honra e a imensa alegria de recebê-los para esta palestra, sob os auspícios da Egrégora Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. O convite dos grandes conselheiros e mestres provinciais foi feito para essa palestra de hoje ao venerabilíssimo grande mestre da Ordem Rosa Cruz Amorque e da tradicional Ordem Martinista Tom, ao fráter e irmão Hélio de Moraes e Marques, com o tema Autodomínio e o Destino dos Ciclos da Vida. Esta palestra será comentada. As perguntas poderão ser feitas através do chat do YouTube e, ao final da palestra, algumas serão selecionadas e respondidas pelo muito digno palestrante. Neste instante, passo a palavra ao nosso venerabilíssimo grande mestre, o fráter irmão Hélio de Moraes e Marques. Prezado fráter Estevam, como mestre de cerimônia dessa sala virtual, prezados grandes conselheiros, administradores regionais na pessoa do fráter Sérgio Levin e demais convidados, amigos da Amorque, pessoas que simpatizam com a filosofia Rosa Cruz, eu aceitei com alegria essa ocasião desse convite, porque eu acredito que essa obra, talvez, além da obra do Dr. Spencer Lewis, A Vida Mística de Jesus, é uma obra que traz um aspecto prático, aplicável, pragmático na vida das pessoas. O que é curioso e que vale a pena a gente exaltar, daí a razão do tema comentada, é porque quando nós, na verdade, investigamos as entrelinhas dessa obra, nós percebemos na pessoa do seu autor, o Dr. Harvey Spencer Lewis, o nosso imperador que retomou as atividades na América do Norte em 1915, como um gigante, um místico moderno, e que nós entendemos um pouco melhor o que está nas entrelinhas da sua colocação nesses capítulos. Então, eu gostaria de dividir com vocês, porque eu acredito que todos nós, ou a maioria, tenha alguma vez na vida olhado para essa obra, que é uma obra, vamos dizer assim, muito conhecida, é um dos best-sellers da nossa ordem, da edição da nossa grande loja. E eu achei que valeria a pena, talvez um pouco pelo momento, mas nem tanto pelo momento, muito mais pelo conteúdo místico-filosófico e o aspecto pragmático que ela traz. Então, eu tenho aí alguns slides para mostrar, mas eu quero dizer que a gente vai fazendo alguns comentários para cumprir certinho o horário e saudá-los em nome da nossa ordem e dar as boas-vindas àqueles que estão participando do convite pela primeira vez. Muito obrigado. Então, talvez valha a pena a gente colocar essa imagem aqui. Por quê? Porque, se vocês olharem, por que esse espiral em torno de um ser humano, né? Esse espiral em torno de um ser humano traz a questão de base, porque quando eu olhar essa obra, que eu aplico verdadeiramente a minha vida inteira, eu desde garoto, desde muito jovem, eu consultei essa obra, eu apliquei, na verdade eu tenho ela na minha mente, de certa forma, e é nesse espírito de compartilhamento que eu vou fazer. Essa gravura não é por acaso, isso aí são ciclos, são influências que vêm de cima, vêm do entorno e de tudo aquilo que o homem pode pensar. Então, quando a gente olha para essa obra e vê autodomínio, por que o Dr. Spencer Lewis, diríamos assim, denominou essa obra de autodomínio? Eu, particularmente, convivi com essa dúvida há muitos anos. E depois, com o passar do tempo, é que eu fui entender que ele queria dizer que quando você domina as decisões que são constantes na vida de todo ser humano, nós podemos lidar, entre aspas, com o que se chama de destino. Então, quando você tem um domínio de si mesmo, porque desde que acordamos, repito, nós temos essa tendência ou essa característica de tomar decisões. Eu vou de carro, eu vou de metrô, eu vou falar com tal pessoa, e assim, a cada momento essa dialeticidade da existência está presente na vida. Então, quando você faz as decisões certas, com certeza, esse destino se afina com esses ciclos da vida. Então, não é por acaso esse título, e tem uma assertiva dentro do livro muito bacana, que me lembrou, eu vou falar sobre ela, me lembrou um pensador espanhol, que por uma coincidência nasceu no mesmo ano do Dr. Lewis, que é o José Ortega y Gasset. E ele fala assim, ou falava, né, morreu em 1955, nasceu em 1983, ele dizia, eu sou eu e a minha circunstância. Essa circunstância o Dr. Lewis cita de uma maneira indireta na sua obra, num determinado momento em que ele faz, diríamos assim, referência ao porquê que ele resolveu. Vou contar aqui para vocês já o porquê que ele recebeu. Esse aqui é um cenário para a gente entender a importância desse livro que nem sempre a gente usa. O Dr. Lewis era consultado por telefone na época, a gente não tinha outro meio de comunicação, e ele sempre se precipitava com algumas questões que culminavam numa decisão, conforme eu falei, do certo e do errado. Vou para cá ou vou para lá. Por isso eu coloquei aqui duas possíveis linhas de conduta. E as pessoas se questionavam sobre isso. Ele fez essas consultas, segundo os arquivos, até 1929, quando ele escreveu esse livro.
foi quando as demandas da expansão da ordem nos Estados Unidos tornaram impossíveis ele ser um dos primeiros consultores que os Estados Unidos teve a despeito do crack, da quebra da Bolsa em 29. Ele foi um consultor muito grande de grandes empresas. Se vocês olharem em algumas obras, se eu não me engano, nem sei se o CS, ele fala, ao meu amigo HF. Quem vocês acham que poderia ser esse amigo HF? Esse amigo era o nosso dono da Ford, Henry Ford. O Dr. Lewis, diríamos assim, era consultor não só do Henry Ford, que era seu amigo pessoal, e era, nos padrões americanos da época, uma das grandes fortunas, mas grandes empresas ferroviárias que ligavam os Estados Unidos ao México, enfim, coisas assim muito interessantes, que ele era o sócio, chamado sócio comanditário. O que é o sócio comanditário? É um sócio que tem, diríamos, responsabilidades limitadas. Mas voltando aqui para o slide, que método ou sistema particular tem esse homem que lhe dá condições de nos orientar quanto ao que devemos ou não devemos fazer, quando e como devemos agir em nossos assuntos de negócios? Vejam que coisa interessante. Aí tem um subtítulo, a existência de um ritmo da vida e o modo como ela afeta o ser humano e seus interesses. O ser humano é livre no que concerne ao seu direito e ao privilégio de escolher. O ser humano... quero que vocês vejam esse slide. Eu queria pedir aqui para a técnica dar uma chegadinha aqui. No que concerne ao direito e ao privilégio de escolher, o ser humano é absolutamente livre. Porém, uma lei cósmica impessoal impõe a ele a responsabilidade de sua escolha quando ela é feita. Vejam bem, prezados, quando a gente... Isso aqui é retirado da obra. Eu queria fazer uma reflexão, um comentário sobre isso. O livro tem duas premissas básicas para poder, vamos dizer assim, ter se tornado um clássico e também que justificam a aplicação desse conteúdo de caráter prático. O primeiro é que é essencialmente, diríamos assim, da natureza, a condição de que o homem pode criar o seu ambiente de entorno. Isso significa que nós, com as nossas ações, os nossos pensamentos, nós podemos moldar o nosso ambiente de entorno. Esse ponto é um ponto essencial, porque se nós acreditarmos que já está tudo fatalmente, diríamos assim, resolvido, determinado, não faria sentido uma obra em que, através do autodomínio, das decisões acertadas, você pudesse ter um efeito positivo na sua vida, tanto relacionada à sua pessoa, aos seus assuntos pessoais, como aos seus assuntos profissionais. E isso é uma coisa que a lei cósmica é impessoal e impõe a ele a responsabilidade das suas decisões. Então, qual é o propósito? Vista como um sistema, o seu propósito é oferecer condições para que cada pessoa possa aproveitar de forma plena certas leis naturais e trabalhar em harmonia com elas para ser o dono desse destino e pela harmoniosa cooperação cósmica. Essa proposta, o Dr. Lewis coloca logo no início que ele, depois de tanto tempo de prestar esse trabalho por 20 anos de consultoria, ele em 29, devido à impossibilidade de se manter fazendo isso, ele resolveu passar isso para o papel, que gerou essa obra. E nesses comentários introdutórios, ele mesmo coloca numa questão, eu optei por desenvolver de uma maneira pergunta e resposta para tornar mais didático o conteúdo do livro. Então essa pergunta é uma pergunta que enseja essa resposta. Como a vontade e os desejos de Deus são expressos aos seres humanos, ou ao ser humano? Nós recebemos inspirações, e isso vem como uma tendência. Quem é estudante Rosa Cruz sabe que essas tendências são intuições, são impulsos, são desejos subliminares, que nós, com o rosacrucianismo, com a harmonização cósmica, podemos captar essas intuições, esses impulsos, e atribuir a elas, quando vem do nosso interior, a sua ação. Portanto, aquilo começa da mente, de forma interior, e parte para a palavra e para a ação. Então, quando ele coloca nessa resposta, na sua tela, do lado direito, que você pode estar tendo uma oportunidade e uma tentação. Quando ele fala em autodomínio, um pouco antes na introdução do livro, ele está dizendo que se você seguir a intuição da oportunidade, certamente você vai ter êxito nos seus projetos, nas suas determinações. Mas se você não souber seguir a influência, avaliar como isso chega a você, a partir de algumas premissas que eu vou te colocar de novo, retiradas da obra, aquilo se torna talvez uma tentação que não tem o efeito positivo que se espera de uma determinada intuição. Porque nós temos as duas percepções. Então, as influências externas são sempre positivas? Não. O ser humano é frequentemente tentado a fazer tanto bem como mal. Idem para as influências planetárias e outros exteriores. Olha o que tem de conteúdo subliminar aqui. Idem para as influências planetárias. Então tem momentos em que as influências planetárias, prezados, não são 100% favoráveis para que a gente faça bem as coisas. Se você fizer uma coisa com uma influência, quando a gente fala no ciclo diário, por exemplo, você se deixar levar pelo momento por aquela influência, pode cometer um engano. Esses efeitos estão na forma de tendências que não possuem poderes para forçá-lo. Portanto, prevalece o livre-arbítrio a aceitá-las e segui-las. O ser humano é constantemente afetado por tentações para agir e pensar. Então eu acho que essa imagem é emblemática porque ela diz isso. Você está entre o positivo e o negativo, pode ser interpretado de várias maneiras, mas é que você tem que saber decidir corretamente entre aquilo que vem do seu eu interior, da sua intuição. Como poderemos agir de modo a obter o melhor resultado possível dos ciclos? Deem uma lida nisso, depois eu vou repetir. Agir em harmonia com os períodos de nossa vida pessoal e com os períodos de um plano comercial, podemos alcançar o maior sucesso, ao passo que, trabalhando em desarmonia com esses períodos, a margem de insucessos, fracassos e derrotas é consideradamente aumentada, ou consideravelmente aumentada. O ser humano é livre para escolher trabalhar com a lei e o ritmo do universo, escolhendo acertada ou erradamente. Aquele que escolhe acertadamente trabalhar em harmonia com a lei, no caso a lei natural ou a lei cósmica, torna-se mestre do seu destino. E aquele que não escolhe corretamente e age em desarmonia com a lei, é escravo do destino.
eu acho que várias vezes na obra ele cita essa questão da escravidão ao destino. Ou seja, prezados, prezadas, há uma tendência de percepção que, se ela for, eu vou usar um termo para ser didático, se nós pegarmos uma certa carona na influência planetária, cósmica, de vibrações, dos momentos, dos ritmos da vida, que vai ser melhor explicado, a possibilidade dos seus projetos, uma vez seguidos esses ritmos, em harmonia com eles, é muito grande. Ao passo que o contrário é uma verdade. Se você remar contra a maré, como a gente costuma dizer, provavelmente o insucesso... vocês já ouviram falar, eu estava ali na hora certa, no momento certo. Já ouviram falar. Como também já devem ter ouvido falar, eu estava na hora errada, no lugar errado, no momento errado, e a coisa desencadeou. É nesse sentido que a gente quer citar essa fundamentação aqui. Esse quadro, muitos de vocês possuem, é um quadro antigo, apenas um extrato, porque ele é mais longo. Ele mostra um teclado, isso era chamado de teclado cósmico. Vocês observam que existem vibrações por segundo, e existe uma progressão nessa tabela, nesse quadro, onde a percepção das vibrações por segundo, 2 vibrações, 4, vai alcançando aqui lá embaixo desse quadro, quando já tem, ele é praticamente duplicado, nós temos 5 quilhões de vibrações por segundo, que são aquelas vibrações de altíssima frequência, que são as vibrações cósmicas. O Dr. Lewis fala nessa sua obra, justamente dessas influências, dessas vibrações sutis do teclado cósmico, e que nós não percebemos pelo tato, não percebemos pelo som, mas não somente ondas eletromagnéticas, mas são vibrações cósmicas. Nós temos influências muito específicas dessas vibrações. Toda energia do universo, de qualquer natureza, tem uma única fonte, que é o cósmico. Aquilo da onde provém todas as energias, nas suas emanações. Se subdividem em diferentes fases de ondulações, que são chamadas, hoje até já está mais comum na ciência chamada acadêmica, esse termo vibrações, por causa da teoria das cordas e outras. Essas ondulações apresentam certa periodicidade ou períodos de manifestação que podem ser divididas em oitavas. E essas oitavas subdivididas em muitas manifestações, tanto no plano material como espiritual. Isso, então, ele associa as oitavas do teclado, no caso do piano, e que tem de lá, o novo lá, do ré, mi, fá, sol. Isso, ele faz essa associação que a gente ainda vai passar num outro momento. Então, qual é a característica principal dessa energia que nós falamos que se manifesta através de vibrações? A energia cósmica controla e dirige o momento rítmico das coisas do universo, tendo em vista que ela é, por natureza, movimento. Nós falamos na primeira aula do curso da tradição primordial que existia talvez um vácuo, talvez uma paralisação naquele princípio. E algo foi dito, podemos interpretar como verbo, que pôs o universo em movimento. Alguns costumam dizer que foi aquele on eterno, que abriga aquela palavra, aquele verbo que está perdido, e que aquela palavra mantém até hoje esse movimento do universo como a sua matriz de uma noite, saindo de uma noite para um dia cósmico. Eu tive a oportunidade de apresentar, no penúltimo ano de reuniões na Suprema, um discurso que ainda pretendo apresentar em algum organismo, em que a NASA disponibilizou o som do universo. Eu acho que parece-me óbvio que vocês devem saber qual seria o som do universo. E esse som, a gente pode se afinar com ele. Os orientais praticam muito, vocês sabem. O som é aquele som. E isso é o movimento do universo. Então, o movimento do universo, que está no grande universo e no micro-universo, no microcosmo, o movimento dos elétrons resulta do movimento imposto por essas pulsações que são rítmicas da energia cósmica. Isso está sempre vibrando. Vocês devem ter visto várias palestras em que especialistas em física falam da expansão do universo. Há uma permanente expansão e isso é movimento. Né? Tudo que existe no universo, o Dr. Lewis está escrevendo isso em 1925 aproximadamente. Resulta do movimento dos elétrons que é imposto pelas pulsações rítmicas que têm uma origem. Tudo que existe se manifesta no chamado ritmo da vida. Vejam quantas coisas estão presentes nessas pequenas informações, até para aquele que é estranho aos estudos filosóficos, ao rosacrucianismo propriamente dito. Existe um ritmo. O que é um ritmo? É algo que se manifesta em intervalos regulares. E existem inúmeros intervalos regulares que manifestam ritmos, portanto, diferentes. Existem ritmos para o movimento do Sol, para o movimento do planeta, ou qualquer coisa, ou de qualquer astro dentro do universo. Isso significa que nós estamos sujeitos a essas influências de certa forma. Quando são associados à nossa existência como seres humanos, isso significa que nós temos a recepção e a nossa própria tendência de seguir isso ou viver em desarmonia com isso. Então, os ciclos que ele coloca no livro são basicamente esses. Os períodos dos ciclos terrenos, esses ciclos estão associados a esse seguinte, que são simples, períodos simples da vida humana, que são os ciclos de 7 em 7 anos, que cada um tem do nascimento até os 7 anos. Eu vou pegar a obra para comentar. O complexo ciclo anual da vida humana, o ano dividido em 7 ciclos, de 3 horas, de 52 dias. O ciclo dos negócios, ele vai dizer como que isso inicia, quando tudo começa, quando é colocado mentalmente em movimento, o seu início. Os ciclos da saúde, o ciclo das moléstias e do sexo da criança, o ciclo diário de horas significativas, e por fim ele encerra a obra falando no ciclo da alma. Então, vamos avante. O ciclo da existência, segundo o Dr. Lewis, ele começa com a primeira respiração e ele dura 144 anos. Por que 144? São 12 ciclos de 12. Há um princípio por trás disso, que há como se fosse uma lei natural que o ser humano estaria preparado, ou deveria estar preparado para 144 anos de existência. Existe uma lei maior por trás disso, inclusive até objeto de alguns estudos que os pitagóricos mencionavam, mas o que nós vemos na obra do Dr. Lewis é que, por razões da própria forma como o homem desenvolve o seu dia a dia, a maneira como ele, de certa forma, filtra ou transgride as leis naturais no seu dia a dia em relação ao seu corpo, ao seu pensamento, à sua alimentação, ele tem, todos nós sabemos, encurtado isso para 50, 60, 70, 80, enfim, anos de existência. Mas haverá um dia com uma série de circunstâncias e que
nós viveremos provavelmente esses 144 anos. São digressões de natureza filosófica que, se eu me deter para que nós possamos compartilhá-la, nós não fecharemos no tempo que nós temos. Os ciclos mundiais se subdividem em 2 ciclos. Um ciclo maior, chamado de ciclo solar, que é o ciclo do ano, 365 dias, e um outro ciclo menor, chamado de dia solar, de 24 horas. Outros eventos serão estudados. Isso tudo são palavras textuais, que eu fiz a provocação com a pergunta para manter a dialeticidade e a didática do texto. Outros eventos serão estudados como aqueles que tratam de má saúde, provocada por febres, doenças. Então eu nem vou entrar muito nisso quando chegar nesse capítulo, porque ele fala nos ciclos das febres, das doenças, inclusive muitas doenças que foram quase erradicadas pelas vacinas. Mas ele cita, muitos de nós ainda, principalmente os mais antigos, falam: você está gripado, agora você espera 14 dias ou 21 dias, porque enquanto não passar o ciclo, você não vai ficar bom. Por mais que você tome as providências com a medicação, você tem um ciclo da doença. Não é uma verdade isso. É isso. Mas ele vai falar na varicela, ele vai falar em várias doenças que talvez nós podemos focar esse capítulo em outras coisas, como o ciclo da alma, os ciclos diários, que tem uma aplicação mais efetiva no dia a dia. Tá? Vamos dar uma lidinha, quero que vocês leiam para fazer o comentário. Olha, o autor vai citar a questão da saúde. Essa questão da saúde, ela está sujeita ao mesmo tipo de influência que nós temos para os nossos assuntos pessoais e para os nossos negócios. É mantendo o seu ritmo em consonância com o ritmo cósmico, ou em sintonia com o infinito, que o ser humano pode manter sua saúde e seus afazeres se encaminhando para o mais elevado grau e se manifestando com abundância na forma de bem-estar, felicidade, prosperidade e paz. Então, aquilo que nós dissemos no início, de que ou você pega a carona na cauda do cometa e age em sintonia, que a imagem ilustra bem, com as tendências cósmicas desse infinito, ou você, diria, para ser didático, vai tentar algumas coisas e não vai conseguir entortar o ferro, vai bater em ferro frio. De forma geral, como podemos definir os ciclos terrenos? O ser humano é uma entidade, cada acontecimento, cada coisa criada pela natureza, ou pelo próprio ser humano, que tem um começo de expressão. Nesse plano terreno é uma entidade dotada de um ciclo de existência que lhe é próprio. E isso se aplica a doenças e acidentes, pois resultam das ações humanas. Aqui começa a minha parte de reflexão, talvez um pouco mais aprofundada, que eu queria compartilhar com vocês. Olhem bem para essa frase. O ser humano é um ente, é uma expressão de um ser, é relativa a um ser. A gente não consegue ver o ser. A gente conhece o ser através dos entes. Princípio filosófico. Cada acontecimento e cada coisa criada pela natureza, ou pelo próprio ser humano, você aí que é empresário, você que tem um plano de casamento, você está criando algo. Aquilo tem um ciclo. Então, se você lembrar o dia do teu casamento, você inaugurou algo, criou algo que tem um ciclo. E que obedece a um ciclo. E isso a gente às vezes não percebe. Então, é um começo de expressão. Ele até vai citar, no caso das organizações comerciais ou empresariais, que uma empresa começa quando ela é colocada a público, não somente quando os sócios se reúnem para discutir assuntos interessantes para a sociedade, mas o momento em que ela é colocada a público é quando ela efetivamente pode contar o início do seu ciclo. Isso serve para doenças e acidentes. Mas ele aprofunda isso, olhem bem. É possível explicar melhor? Os ciclos de tempo de existência das coisas são como linhas traçadas a partir de um ponto inicial. A empresa, o casamento, o teu emprego, enfim, tudo está sujeito. Vocês viram aquela assertiva, se não me falha a memória, de Salomão, que diz: tudo abaixo dos céus, tem tempo para tudo abaixo dos céus. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Então, isso é uma assertiva antiquíssima. Então, seguindo aqui, cada uma dessas linhas, que tem o seu início no tempo, é dividida em períodos. Ou seja, aquela linha que a gente está vendo no desenho, se a gente fragmentá-la, cada característica, cada corte, tem as suas peculiaridades. Cada uma dessas linhas é dividida em períodos ou segmentos, seções ou setores, conforme desejamos chamá-los. Sendo esses setores de igual comprimento. Cada setor constitui uma manifestação distinta de um estímulo distinto, de um estímulo, impulso ou influência cósmica, que visa dirigir o processo e o desenvolvimento de cada coisa. Existe alguma lei maior implícita na exatidão dos ciclos que são estudados nesse livro? Sim. Palavras do autor. Descobrimos que todo o esquema do universo tem como o esquema individual de cada coisa opera e se manifesta de acordo com os princípios da geometria. Essa frase, vocês sabem, está dentro daquela coerência e que no início Deus geometrizou. Então ele diz que Deus é o grande arquiteto e que há algo mais além do que a gente está solto no tempo, sem essas influências. Que não seria coerente essa forma de se olhar para o homem 100% solto ao léu. Algo que deva ser levado em conta para fundamentar os princípios contidos nesse livro. Subliminarmente, essa frase eu acho que ela coloca bem claro isso. Sim, há algo que deve ser levado em conta. Os Rosa sabem que existe um ciclo natural das coisas que se inicia na hora do nascimento, não só da pessoa, daquela coisa, da sua empresa, do início da sua atividade, em alguma função específica, tudo tem ciclos. Caminhando para o seu ápice e o seu declínio, esse ciclo, ele vai até o seu ápice e depois ele retorna, ele se repete. Popularmente são chamados de curso dos acontecimentos, que traz um curso de progressão definida. Quando começa um ciclo, todas as coisas têm ciclos, assim, aqui começa ele fundamentar. Eu fico imaginando, para vocês que estão me escutando, se você está no século XX, nos Estados Unidos dos anos 30, ou mesmo na década de 20, até 29, e alguém fala assim, qual é a lógica, como que isso pode estar fundamentado? Eu acho que essa resposta, ela vem ao encontro dessa lei que está por trás disso. Assim como o ser humano é uma entidade, cada acontecimento e cada coisa criada pela natureza ou pelo ser humano, que tem um começo de expressão, esse aspecto é importante. O começo de expressão. Portanto, quando ainda está na sua mente, ainda não começou direito, porque não está expresso. Quando o começo de expressão desse plano terreno, passa a ser uma entidade dotada de ciclo de existência, que ele é próprio. Serve para tudo. Você é grande conselheiro?
Tem um ciclo para você ser grande conselheiro. Você enfim. Isso se aplica às doenças e aos chamados acidentes. Ele dá uma explicação muito sutil aqui. Ele disse que sim, porque até os acidentes resultam igualmente de ações humanas. E sendo que ações humanas têm o seu ponto inicial mudando por pensamentos, por atitudes, as mais estapafúrdias às vezes. Mas aquilo é colocado em movimento para que você possa receber o resultado de um ciclo que você começou. E possui um ciclo de existência bem definido. Cada ciclo tem a sua duração? Sim. Porque ciclos de tempo de existência das coisas são como linhas. Imagina você pegar uma linha, hoje está na moda nas academias, eu nem me lembro o nome daquela corda que você faz, e você faz aquela linha, vai vindo aquela cobra, e aquela cobra da linha, da corda, vai sempre para frente. Ou você joga uma pedra num lago que está com a água parada, vocês veem essa expansão daquela pedra que você jogou, ou seja, você põe em movimento e aquilo no universo toma uma dimensão ou inicia um ciclo de existência das coisas. Então, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você planeja, porque pode se tornar realidade. Como se justifica as diferentes peculiaridades de cada período? Cada período constitui uma manifestação distinta do impulso, deste impulso, ou desta influência macro, né, do cósmico, que visa dirigir o processo. É como se você tivesse uma matriz, que cada coisa que é colocada em movimento, como a gente estuda num determinado grau da ordem, que é o segundo, a gente escuta falar em métodos dedutivo e indutivo. Esse dedutivo, nesse sentido, é que a lei que você põe em movimento, pelo pensamento, às vezes pela palavra mal colocada, ou muitas vezes preferencialmente bem colocada, aquilo toma uma dimensão, porque é da própria natureza do cósmico colocar aquilo em movimento. É como se fosse o início daquele movimento, daquela corda. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Eu costumo dizer uma coisa que eu vou aproveitar esse momento para dizer. Antes dessa pandemia, quando a gente estava em viagens e estava dentro daquela vida de aeroporto, visitando aqui, visitando ali, eu às vezes naquelas esperas, eu via uma criança brincando ali no aeroporto, correndo, e eu via uma mãe dizendo para a criança, mais uma vez, não exatamente com as mesmas palavras, mas elas representavam, e vocês certamente vão registrar por causa da metáfora, que é verdadeira. Ela dizia assim, menino, desce daí que você vai quebrar o pescoço. Eu falava, ela já pensou, ela já verbalizou, vou cruzar o dedo porque só falta acontecer. Esse processo, pensar elétrons, falar moléculas, átomos e manifestar em moléculas o fato, fecha o triângulo da manifestação. Então, quando você verbaliza, aquilo tem uma força, é dotado de um determinado poder. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala. Tá? Então, o que deve ser registrado nesse ponto, desse slide, tirado da obra Ipsilitris, é que a influência cósmica, olhem que detalhe, visa dirigir o processo e o desenvolvimento. É que nem aquela pedra que você jogou no lago. Aquilo você colocou em movimento e aquele aumento vai acontecendo até chegar, diríamos assim, na borda do lago. E isso é importante a gente entender. Existe alguma lei natural ou cósmica para servir de base para esse processo? Sim. Segundo os místicos, no início Deus geometrizou. Ou seja, a operação da lei natural e espiritual opera e se manifesta de acordo com princípios geométricos. Há uma conexão entre as coisas, né? A gente diz no popular que não cai uma folha de uma árvore que não esteja cumprindo uma lei cósmica. Ou seja, tem uma causa. Isso é importante, nós entendemos. Quais os ciclos comentados pelo Dr. Lewis em sua obra? Esse eu vou correr um pouquinho por causa da hora. O ciclo número 1, que é o ciclo primário, ou seja, a vida humana descrita em períodos com progressão de 7 em 7 anos. A cada 7 anos solares completos, né, de 365 dias, são observados resultados definidos na vida de todos nós. Então nós temos definidos, isso é bem natural, do 0 aos 7 anos certas características, desenvolvimento físico, dos 7 aos 14 também, aos 14 anos também, influências, hormônios e tudo, aos 21, e isso vai de 7 em 7 até os 144, que não fecha 7 progressivamente, mas são de 7 em 7 anos de períodos simples da vida humana, já que o 7 rege esse período de desenvolvimento. O ciclo número 2 é o ciclo complexo anual da vida humana. São ciclos de 365 dias que se divide, nasce no nosso aniversário, portanto, seria muito mais comum nós darmos o Feliz Natal, se o sujeito faz aniversário, ou o fráter, ou a sogra, ou o amigo, no dia 25 de julho, ligar para ele no dia 25 e falar Feliz Natal. Porque você ali é que você está começando o teu ano novo. A gente convencionou naturalmente, faz sentido, dividir um ano para dar ordem na nossa vida, o ano civil, né? 1º de janeiro, 31 de dezembro. Mas o nosso ciclo mesmo, a nossa vida funciona a partir do primeiro influxo da nossa primeira respiração. Em períodos de 52 dias durante o ano, né? 3 horas e 25 minutos. Se vocês multiplicarem 7 vezes 52 dias, 3 horas você terá os 365 dias. E esses ciclos têm características específicas, sim. Cada período, a partir do nosso aniversário, possui condições favoráveis ou desfavoráveis, levando em conta o que foi dito nos slides anteriores, para as coisas que nós desejamos empreender, fazer, e há influências que auxiliam, dentro dessa visão macrocósmica, os nossos projetos. Ou não auxiliam, né? No curso da nossa existência. Como calcular os 7 períodos do ano? Aqui tem um desenho, vocês pegam depois disso. Se você nasceu no dia 1º de abril, você coloca 52 dias, 30 dias, mais 10 dias, mais 10 dias. Então, quando chegar no dia 22 de maio, você terminou o primeiro período de 52 dias a partir do teu aniversário natalício. Aí no dia 22, você começa a contar 52 dias sucessivamente para ter o seu segundo período. E assim, você vai ver. Eu, por exemplo, 1º de março. Eu pego o 1º de março, 31 dias, pego mais 9 dias de abril, 40 dias, pego mais 10 dias até o dia 20, aproximadamente, de abril, são 50 dias. Quando for o dia 21 ou 22 de abril, eu terminei meu primeiro período. Então eu estou entrando agora no meu 5º período. E assim, sucessivamente. Isso aqui é apenas um gráfico. Se você tem a 6ª edição, é que nós já estamos na 20ª edição dessa obra, você encontrar, que depois ela muda, algumas páginas. Então você teria que achar isso, que estaria entre a página 49 e a 59 com a descrição. Qual é o terceiro ciclo? Para aqueles que têm interesse na questão dos negócios, é o ciclo dos negócios. Qual é o fundamento desse ciclo? Como foi dito, tudo o que tem começo, no plano mundano de existência, inicia-se segundo um ciclo de progressão, do mesmo modo que a vida humana inicia um ciclo com o nascimento.
Em outras palavras, se várias pessoas, né, que vão compor uma empresa, uma organização, resolverem hoje organizar um novo empreendimento com um novo nome para realizar uma nova linha de atividades, e se esse novo nome e seus novos planos forem adotados e completados definitivamente na data de hoje, então sua nova carreira começará um ciclo de progressão a partir de hoje, como se esse grupo de pessoas tivessem dado à luz, ou esse grupo tivesse dado à luz uma forma humana dotada de alma. Então vejam que coisa subliminar que tem aqui, como se uma organização tivesse uma alma, como se aquele grupo que se reuniu desse ou gerasse uma empresa, à luz a uma empresa, e isso passa a ter um ciclo. Tem um momento da obra, se você, uma edição que eu tenho na página 62, até vou pegar aqui, só para esclarecer, ele diz aqui, na minha edição, ele diz o seguinte, que é mais importante do que o dia que vocês se reuniram, mais importante do que o dia que vocês se reuniram, quando você coloca a público a sua empresa, que você poderia contar. Então, se vocês se reuniram em abril de 2021, e vocês, 2, 3, 5, 4, resolveram fundar uma organização, uma empresa comercial. E aquilo vai tomando forma, vocês vão para a junta, vocês constituem o contrato, aquilo tudo passa a tomar forma, e de repente, passados 60 dias, você coloca a sua atividade e as pessoas começam a ter conhecimento da sua organização, da sua empresa. Ele diz que é muito mais referência para o ciclo do negócio, o dia em que ela veio a público, do que o dia que vocês começaram a fazer o plano. Um ligou para o outro e se reuniram para poder denominar a razão social, as características, o capital e o destino, o objeto do negócio. Isso ele coloca muito claramente. Quero apenas ver porque eu não marquei. Veja só. Os seguintes são os pontos importantes a se ter em mente para a determinação do verdadeiro aniversário de uma organização ou empresa. O dia em que a empresa recebeu seu alvará de funcionamento não é tão importante quanto o dia em que a companhia foi aberta ao público. O dia em que um grupo de pessoas se reuniu e decidiu iniciar um novo negócio e escolheu o nome e os dirigentes da companhia representa um aniversário mais preciso que o dia em que foi feita a primeira comunicação ao público a seu respeito, ou o dia em que foi realizada a primeira venda. Então, aqui no meu caso está na página 62. Deve levar em conta que quando a empresa é muito grande, que carece dessa composição de diretoria, tem o seu aniversário ali. Ou agora, empreendimento de menor monta, o dia em que uma loja ou fábrica foi alugada e o trabalho de instalação do equipamento foi iniciado, seria o dia do aniversário desse negócio. Então, vale a pena a gente dar uma olhada entre a página 62 e 70, se for o caso da sexta edição, para que a gente possa saber a data do aniversário da empresa. Como usar os períodos? Se você tem um plano, a intenção de realizar um projeto, deve procurar avaliar as características do seu ciclo de vida pessoal e sua harmonia com o ciclo dos negócios relativos aos planos que deseja executar. Vejam bem, se você, mais avante, vai ter o seu ciclo pessoal. Vamos dizer que você nasceu no dia 1º de janeiro. Então, você nasceu no dia 1º de janeiro, se você levar em conta 7 ciclos de 52 dias, você vai ter 52 dias para frente, até o dia 22 ou 21 de fevereiro, o primeiro ciclo. Observem bem. E assim você vai com o segundo. Quando chegar no dia 31 de dezembro daquele ano, você fechou o seu ciclo anual. Se você fizer uma conta antes do seu novo aniversário, quando você fizer 2 anos, ou 22, ou 32, ou 52, e você tirar 52 dias que antecedem o seu aniversário, significa que você está no seu 7º período. Ou seja, o 7º período não é bom para você começar uma iniciativa, tomar uma iniciativa que você deseja que ela perdure, em que ela seja positiva para os anos vindouros. Então, o 7º período é um período com peculiaridades que eu vou citar, muito pontuais. Então, se você não harmonizar o seu ciclo pessoal e insistir em fundar uma organização no 7º período, a probabilidade dela permanecer durante muito tempo funcionando e obtendo êxito, não é tão grande quanto se você começar, por exemplo, no seu 1º período, ou no seu 5º período. Então você tem que harmonizar o ciclo do negócio com os seus ciclos pessoais, porque você está pegando uma influência positiva, tanto no lado pessoal, quanto no ciclo do negócio. Se você não fizer isso, por exemplo, se eu vou visitar um agente financeiro para uma tomada de recursos num banco, para um empreendimento, um BNDES, um banco particular, enfim, se eu tiver no meu 5º período, e eu tiver com a empresa funcionando também num período positivo, eu conseguir harmonizar a tendência de obter o recurso, a tendência de se conseguir o êxito, é muito maior. É nesse sentido que ele diz que você tem que ter o autodomínio. Porque naquele afã de você construir a empresa, você ignora que você está no 7º período. Pode observar, ele diz na obra, se o leitor observar nos últimos 10 anos, que a característica do 7º período é um momento de rever as situações, os 52 dias que no popular se convencionou chamar de, eu nem gosto de dizer isso, mas é só para ser didático, de inferno astral, quase os 2 meses que antecedem, as grandes coisas que terminaram na sua vida terminaram nos 52 dias, que é uma tendência natural. Pode ser a sua empresa ter quebrado, pode ser o seu casamento ter terminado. 52 dias que antecedem a do seu natalício tem coisas boas para ele, mas não é iniciar alguma coisa, é justamente encerrar. Então, podemos negar a influência de um período quando se nos apresenta certo assunto, adiando para outro período. Olha que coisa curiosa. Você quer fazer um investimento na bolsa, e aí você quer começar a estar lendo lá o livro que o período D é o momento em que você teve a ideia, ou que o teu consultor, o teu banco te ligou e falou, ou D ou E. Aí você fala, olha, fulano, eu não quero. Você tem os ciclos diários na sua cabeça, que vai ser o dia dividido também em 7 ciclos de 3 horas e 25 minutos. Aí você fala, não, me liga amanhã, que é um período bom, período F. Mas quando começou, é como se você quisesse ludibriar a lei cósmica. Porque aquilo começou naquele momento. A pessoa te ofereceu uma propriedade num período em que não é favorável para lidar com imóveis. Se você retomar esse assunto num período favorável, não adianta. Porque aquilo veio no momento em que aquilo não era para que pudesse ter. Não tem nenhuma superstição nisso. É influência cíclica. Então, respondendo a pergunta, podemos negar a influência e começar em outra época? Não. O fato que devemos ter sempre em mente é que uma vez descartado um assunto, porque ele foi apresentado num período indicado, que não é favorável, não é seguro, nunca mais deverá ser retomado em tempo algum. Tentar fazê-lo seria frustrar os princípios desse sistema, desse livro, dessa obra. Então, existe um parâmetro. Então, vocês vejam bem. Aqui tem a noite, né? Aqui tem o dia, aqui é meia-noite. Então, da meia-noite até as 3h25, é o primeiro período do dia. Das 3h25 até as 6h57, mais ou menos, é o segundo ciclo, segundo período do dia. Das 6h57 até as 10h18, ou 10h08, é o terceiro, todos os dias, em qualquer lugar que você esteja no planeta. Das 10 e pouco até a 1h58,
é o quarto período. Das 1h58 até as 15h17 é o sexto período, é o quinto período. Das 5h17 até as 20h18, ou 20h30 aproximadamente, é o período. Vou dar o horário certo para que vocês possam saber, porque senão fica muito vago. No meu livro aqui eu coloquei, está na página 5. Então, olha, o primeiro período começa meia-noite e vai até as 3h25. O segundo vai das 3h25 às 6h51 da manhã. O terceiro período, ele vai das 6h51, como eu falei, às 10h17. Das 10h17 às 13h41 é o quarto período. Das 13h41 às 17h08, aqui, ó, é o quinto período. Das 17h08 até as 20h34 da noite é o sexto período. E aí, novamente, o sétimo período do dia, que é das 8h34 até a meia-noite. Então, caminhando para o nosso desfecho. Existe um parâmetro para avaliar quanto devemos usar os períodos diários? Sim. Quanto mais urgente a proposta que a pessoa esteja analisando, quanto mais vital, ele quer dizer o seguinte, vou repetir depois, quanto mais vital seja ela para seus assuntos pessoais ou comerciais, mais importante será a consulta sobre o período em que ocorre e agir de acordo com esse período. Em outras palavras, os assuntos mais triviais, de assuntos sociais, podem ser tratados com segurança, sem consultar o sistema. Eu vou explicar isso. Mas a mesma intensidade que torna um assunto vital e exige uma decisão cuidadosa, uma análise detalhada e muito raciocínio justifica a consulta ao sistema e ao período do dia. Vou tentar traduzir isso para ficar fácil. As pessoas, eu, por exemplo, tenho esses ciclos praticamente na minha mente, quando eu falo, porque é muito fácil disso ser assimilado quando você estuda esse livro. Então, nós estamos num sábado, nós temos um período agora. Então, quando você vai aplicar os ciclos e você tem uma coisa, você vai desenvolver um trabalho, você precisa desenvolver uma investigação, você pode usar o período C. Você tem um assunto importante que depende de uma influência muito positiva, o melhor período, chamado afortunado, é o período F. Então, agora, você não pode ter a paranoia de você é convidado para uma festa. Tem um período que não é bom para atividades sociais. Você fala, não, eu não vou na festa porque eu não quero, porque o período social não é bom. Então, você acaba, não é para você usar dessa maneira, de tal modo que você fique um soldadinho de chumbo escravo. Não é isso. Veja lá. E se falando do ciclo da alma, qual o fundamento das diferenças entre as pessoas? Se a alma que entra em cada corpo, porque eu vou ter que depois associar tudo isso e eu quero colocar isso para vocês. Por ocasião do nascimento, é uma parte essencial da energia ou vitalidade cósmica. Se essa energia, são premissas, ele dá 2 Cs aqui, ou vitalidade alcança a superfície da Terra na forma de vibrações ou pulsações rítmicas de variadas combinações de frequências e tendências daí resultantes, então, uma pessoa ou cada pessoa nascida em qualquer período rítmico do ano vai receber influências ou possuir tendências naturais diferentes daquelas que possui uma pessoa nascida em outro ritmo. Mais ou menos, em poucas palavras. Aquele momento é teu. Você nasceu 31 de agosto, 7 horas da manhã. Há uma posição planetária, há uma influência planetária, há um ciclo cósmico. Aquilo, a tendência é de que aquilo se repita e aquelas influências favoreçam. Por isso aquela imagem das sementes. E essa imagem aqui é muito peculiar, porque a Lua tem uma influência muito grande na vida da gente, na vida das gestantes, no ciclo das mulheres, nos 28 dias, que o Dr. Lewis coloca bem essas questões num determinado capítulo, que pelo tempo do nosso tempo aqui, 1h30, eu não posso entrar a miúde. Então, vamos lá. Isso justifica as diferenças entre as almas? Sim, justifica. Porque cada pessoa, ao nascer, recebe o primeiro sopro de vida, aquele átimo, aquele alento, aquela inspiração, aquela força vital, e você se conecta. A gente fala hoje tanto em conexão, você se conecta com o universo. Na hora que você nasceu, em que você tem aquele primeiro sopro, aquilo te conecta com o universo. Introduz no seu corpo essa energia cósmica e você vai estar sujeito àquelas influências 365 dias a partir disso, 7 anos a partir daquele momento, de 7 em 7. Você passa a estar numa malha, vamos dizer assim, de natureza cósmica e natural, em que você faz parte do universo. Macro e micro, eles são a mesma coisa, são regidos por uma lei única, né? Então, ao nascer, recebe esse sopro, introduz em seu corpo a energia vital, que é cósmica, de natureza cósmica, que harmoniza a sua alma com as vibrações e os ritmos cósmicos existentes naquela ocasião. Aí eu pus em itálico, cada pessoa continua a vibrar em harmonia com o ritmo estabelecido na hora do nascimento, ou seja, você passa a ter características muito peculiares, que os babilônios e tal, que não tiram mérito, dividem em ciclos, em signos, né, zodiacais, que não é o nosso caso nessa obra. Mas como a gente fala isso em termos Rosa Cruz, que também está no livro, é como se cada pessoa se tornasse harmonizada com as condições rítmicas existentes no momento do nascimento, ficando por consequência mais sensível, receptiva e responsiva aos efeitos daquele ritmo mais do que qualquer outro. Então, no primeiros 52 dias do teu aniversário natalício, você tem características. Tem o quarto período, você é mais criativo. O quinto período, teus êxitos e projetos pessoais se concretizam. Ainda vou te der tempo falar sobre eles com a obra na mão, porque é muito extenso. Então, você se harmoniza com o universo. Você e o universo começam a vibrar. E aquilo se repete e você tem um ciclo. Podemos considerar que é sempre visível a percepção do ciclo da alma nas pessoas? Aqui o Dr. Luiz vai dizer uma coisa curiosa, que não. Às vezes você convive com uma pessoa e a pessoa tem características muito marcantes. Ou ela é intempestiva, ou ela gosta de uma coisa e você convivendo com ela. Mas com o tempo, aquela influência daquele momento do nascimento, que é as características da sua própria psique, da sua alma, da sua psicologia, da sua interioridade, vão acabar sendo percebidas. Então, nem sempre, no primeiro contato, diríamos assim, você vê a alma da pessoa. Talvez num relacionamento de amizade, de sociedade, de casamento, você vai ver a pessoa no bom sentido, por dentro, daquilo que ela gosta mesmo, quando as suas tendências egóicas estão diminuídas. Então ele diz no livro, não, devemos ter em mente que o efeito cósmico sobre a consciência da alma de cada pessoa nem sempre se manifesta de forma objetiva, exterior, do indivíduo. A personalidade interior das pessoas que conhecemos pode ser muito diferente da individualidade exterior, que chamamos de caráter. Então, às vezes, a pessoa é marcada por uma forma, ela é até conhecida por uma expressão, mas interiormente, às vezes, ela tem interesses muito peculiares, que são herdadas da influência cósmica da sua natureza. Ela pode passar, às vezes, uma vida inteira e não dar expressão àquela interioridade, porque ela não conhece, porque ela, às vezes, não teve oportunidade. Então, você é um advogado, mas você tem tendência de lidar com artes. Mas você, por uma série de características da sua vida, uma família de advogados, você se tornou um advogado. Mas você gostaria mesmo de ser criativo numa outra profissão. Mas você tem uma persona, esse desenho mostra isso, uma forma de expressão da sua exterioridade, que não tem o que, quando você está fora das suas teses jurídicas, dos seus acórdãos, das suas pesquisas jurisprudenciais, você pode gostar mesmo de arte.
mas você levou a sua vida, muitas vezes até bem sucedida, mas o que você gosta mesmo é outra coisa. Aqui encerra. Eu vou dizer algumas coisas para vocês sobre os períodos, enquanto eu ainda tenho esses últimos 20 minutos da hora e 30. Se refere aos períodos. Eu gostaria de colocar para vocês como que funcionam esses períodos. Na minha edição, está na página 100. Então, por exemplo, hoje é sábado. Eu vou mostrar na tela. Eu quero que vocês vejam. Se você olhar o período do horário que nós estamos, por exemplo, aqui no meu coisa marca 17h10. 17h10, nós estamos saindo do período A, que tem características, que está aqui nesse desenho, e nós estamos entrando no período B. Então, se você olhar, por exemplo, o período A, ele descreve o período A. Então, o período A são várias as coisas que podem ser feitas nesse período do dia, com esperança de êxito e cooperação cósmica. Por exemplo, podemos nos concentrar em qualquer plano com o objetivo de desenvolver seus detalhes. Podemos pedir favores de pessoas altamente colocadas. E ele vai descrevendo as marcas, as peculiaridades das influências cósmicas que são iguais para todos nós durante o dia. O que é diferente, que é como eu encerrei a palestra, é esse ciclo da alma. Se você olhar o ciclo da alma, olha, o que vai estar dizendo? Mas eu nasci. Se você pegar, por exemplo, está na página 130, as polaridades. E dentro de cada ciclo tem uma polaridade positiva e negativa que representa, dentro daqueles 52 dias, um período. Então, só para encerrar, quero dizer, por exemplo, você nasceu no dia 16 de outubro. 16 de outubro, você nasceu no período 5 da obra. Se você nasceu no período 5, então você vem aqui, período número 5, e diz assim: os nascidos entre 16 de outubro e 6 de dezembro geralmente alcançam grande sucesso e renome em suas vocações particulares, embora esse sucesso nem sempre possa ser medido pelas coisas materiais ou financeiras. Eles trazem de encarnações passadas uma lição que aprenderam, e aquilo vai sendo aprofundado. Em linhas gerais, fora os aspectos filosóficos que eu gostaria de comentar, eu acho que o nosso mestre de cerimônias aí da sala, o anfitrião, Frater Estevão, pode abrir, porque eu já recebi aqui várias perguntas que eu vou tentar nesse período respondê-las, para que possa ser respondidas dentro do nosso prazo. Eu tenho aqui uma pergunta que diz assim: como posso, se o Frater Estevão quiser entrar, o Frater Nélio está aberto para isso. Eu vou começar a responder o fórum para ir para os finalmente. Como posso deixar o caminho mais livre para a intuição fluir melhor? Ari, eu vou lhe dizer, nós temos, para quem é estudante de Rosa Cruz, impressões, até dentro de uma analogia muito simples, que alcançam a nossa consciência, que vem do nosso interior, que tem certas características, e outras que vêm do exterior, captada pelos sentidos, pela visão, pela audição e pelos sentidos físicos. Então, Ari, só que tem um detalhe: as impressões que vêm de dentro são de natureza sutil, são de natureza muito sutil. Se você não estiver em harmonia, se você não estiver relaxado, se você não deixar a tua intuição brotar, Ari, você não vai escutar, você só vai seguir as determinações do seu ego, que são aquelas chamadas racionais, não que a razão seja desprovida da sua coerência, da sua lógica, mas para deixar o caminho mais livre para a sua intuição fluir melhor, você tem que ter mais períodos do dia harmonizados. E isso é o que te desarmoniza? Todos os sentimentos e pensamentos que te afastam do teu interior, do seu coração, do seu sentimento, onde ele está abrigado. Os Rosa Cruzes falam do Sancta Sanctorum do seu coração. Então, respondendo objetivamente, se torne um estudante Rosa Cruz, faça muitas vezes o Sanctum e você vai receber muitas intuições. Tem uma outra aqui do André: venerabilíssimo grande mestre, podemos intensificar ou amplificar esse discernimento? Está conectada com a pergunta do Ari. Para evitar situações desagradáveis durante os ciclos da vida? Se for sim, como? Veja bem, André, ampliar ou intensificar o discernimento é a busca de todo o místico. A pedra angular do ensinamento Rosa Cruz é a apresentação do teu guia. Quem é o teu guia? Uma linguagem para aqueles que não são membros. Quem é o teu anjo da guarda? Quem é o teu daimon? É aquela figura que foi te apresentada, que você se comprometeu a escutar o resto da sua vida, que o Dr. Lewis, autor do livro, diz: o teu mestre interior. Então, quando você se propõe a escutar, você tem que ter as coisas do ego um pouco melhor administradas. Porque você pode ver, quando se precipita uma coisa para você, tem aquilo que você vai filtrar pela tua razão, você vai falar alguma coisa com o teu... Por que você quer falar uma coisa com o teu chefe? Muitas vezes tem uma motivação egóica e tem uma coisa intuitiva. O teu ego diz: fale isso. A tua intuição fala assim: André, não fale isso. Essa distinção, embora a intuição seja mais sutil, quando você está harmonizado, você escuta. Eu disse numa palestra que, se você não escutou, eu vou repetir. Isso fala, tem voz dentro de nós. Todos os que escutaram deram um nome para essa voz. O Walt Whitman falou que era o melhor amigo, o Francis Bacon falou que era a voz que estava dentro dele, o Dante falou que era a Beatrice que o conduziria ao paraíso, o Sócrates falou que era o seu daimon, o Dr. Lewis falou que era o seu mestre interior. O fato é que tem algo que... O Heráclito, no fragmento 43, falou que o Logos fala para ele. Portanto, André, intensificar é a harmonia. Na hora em que você cala para a matéria, sobressai as intuições. E isso é uma forma de você fazer. Então, aquele processo de purificação é que você consiga administrar o ego de tal sorte que ele não te tire as intuições. Então, procura se reverter, quando as decisões forem, principalmente as mais importantes, escutar. Até vou aproveitar isso, porque tem uma outra pergunta aqui que essa resposta é útil. Quando vocês se sentiram diante de uma atitude, depois você está dirigindo, sentado no metrô, ou na sua sala de televisão, e você ficou pensando naquilo, e aquilo, quando você lembra, te dá um alívio no coração. Ou o contrário. Quando você lembra daquilo, você sente um apertar no seu peito, como se a tua consciência estivesse te recriminando. Numa analogia, André, quando aquela opressão no teu sentimento interior te oprime, a gente costuma dizer dentro dos ensinamentos que é um inferno na Terra. Quando, ao contrário, a tua consciência te fala: André, você foi magnânimo, houve grandeza de você foi bacana, você ajudou, aquilo vem como um ar-condicionado na tua alma. Aquilo é o céu na Terra. O contrário também é verdadeiro. Quando você recebe um puxão de orelha porque você seguiu o teu ego e fez, ou você magoou, ou você não seguiu, você vai sentir. E isso é um processo. O rosacrucianismo tenta fazer um casamento em que você
simbolicamente, é um casamento quase alquímico, em que a noiva assume o noivo, o eu assume o comando, o eu interior. É uma proposta de vida longeva, porque não é de um dia para o outro. Você começa a ter vislumbres dessa intuição. É rosacrucianismo puro que eu estou dizendo. Caminhando, espero ter respondido. Aline, boa tarde. Para optar por seguir a intuição, boa pergunta, Aline. Utilizamos a cognição ou a consciência? Veja, a cognição está associada ao ato dialético, à reflexão, ainda em nível superficial, do peso da decisão. Compro esse apartamento, compro esse carro, vendo isso, termino aquilo, começo aquilo. Se você fizer só racionalmente, da superfície dos prós e contras que deve ser usado, a tendência da assertiva na tua decisão, ela fica prejudicada quando você procura sentir o teu interior. Vai para uma meditação, não precisa durar 1 hora não, 10, 15 minutos, com aquela pergunta, fecha os olhos, pergunta para você, esquece o que a tua prima falou, o que a tua amiga falou, o que a tua mãe falou, teu marido falou, escuta o teu interior. Essa decodificação de transformar a resposta que vem de dentro numa resposta efetiva, Aline, é a intuição, porque ela é sutil, ela vem como uma impressão, ela não é algo que vem assim, normalmente, muito alta, você tem que fazer o discernimento. Então, a cognição associada ao raciocínio, a lógica, você tem que saber fazer o ponto de equilíbrio, porque ela ajuda você a arrumar as coisas na tua cabeça. Quando você vai para a intuição, 10 minutos, e você com aquilo em mente, esquece o problema. Quando você volta, você costuma voltar com uma resposta. Os ensinamentos Rosa Cruz explicam isso. É como se você desse oportunidade para que o teu Deus interior falasse para você. E ninguém te ama mais do que o teu próprio Deus interior. O teu mestre interior que está com você a tua vida inteira. Está falando com você agora, tá? A Cláudia pergunta assim, o ciclo dos negócios pode ser considerado também para uma relação afetiva como o casamento? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Cláudia. O ciclo do negócio pode ser considerado... Não, se eu entendi, eu acho que eu falei que sim. Por quê? Um negócio começa a partir de você, como ser humano, criou um ente. Você vai montar uma empresa de vender coisa na internet. Aí você resolve montar uma empresa individual ou com sociedade. No momento em que você criou um ente que é essa empresa e que o aniversário deve ser consultado para você entender qual é o melhor momento, aquilo inicia um ciclo novo daquele negócio ou ele começa, na verdade, quando ele é lançado. Não obstante, do mesmo modo, quando você tem um casamento, uma relação afetiva, tem um sétimo período. Você começou a namorar, por exemplo, no dia 30 de janeiro. 52 dias para frente de janeiro é o primeiro período da tua relação. Depois, outros 52 dias é o segundo. Quando chegar nos 52 dias que antecedem o dia 30 de janeiro, que quando começou, é o sétimo período. E você pode aplicar isso usando o ciclo pessoal e vendo como é que você está. Então você pode fazer esse paralelo. Aliás, você deve fazer esse paralelo. Você tem uma relação que ela está nos 52 dias, se ela tiver que terminar, a probabilidade é muito grande. Por quê? Se ela tiver que... Os 52 dias são favoráveis. Eu vou ler para você aqui, por exemplo, Aline, o seguinte, olha. Vamos ver se eu localizo aqui para você entender os ciclos. Vamos ver aqui que eu fui pego de surpresa. Por exemplo, Aline, você quer o sétimo período, você pergunta do comercial, de uma organização de negócios. Período número 7. Este é o período de reconstrução de todas as proposições comerciais. Durante os últimos 52 dias que antecedem o aniversário do empreendimento ou da companhia, imagina ele falando isso para os empreendedores, donos de ferrovias nos Estados Unidos, gente, o próprio Henry Ford, que tem o Ford 29, eu não sou do tempo do Ford 29, nem vocês, mas existe. Então, ele dando essa construção. Então, eles estão ligando para ele, mandando uma carta, e ele está dizendo, olha, nos 52 dias que antecedem o aniversário da companhia, deve-se tomar grandes cuidados, mutatis mutandis, isso em relação à tua pessoa, o teu casamento, o teu namoro, para não iniciar qualquer coisa nova, ou nova linha de atividade, nem para investir maciçamente em publicidade, caso haja intenção de formar um novo departamento ou uma nova fase de negócios. Então, agora você pega esse ciclo de empresa e você coloca isso para o lado pessoal. Olha o sétimo período, comparando com o da empresa. Você, só estou falando do sétimo, mas poderia ser os outros. A cada ano, então se você faz aniversário, no dia 1º de abril, como eu falei, ou 30 dias, você tira 52 dias do seu natalício, você está nesse que eu vou ler. A cada ano, esse é o período crítico e destrutivo da vida. Por isso que eu fiz esse paralelozinho com o inferno astral. Você fica meio aborrecido, fica meio sem esperança, depois volta. Sétimo período você fica assim, nada vai dar certo. Tudo acabou, eu não tem mais jeito. Aí de repente chega o aniversário, começa a acontecer coisas, você parece que renasce. Então veja, tenho certeza de que o leitor, se fizer um esboço do seu ciclo anual para cada ano de sua vida e depois verificar o que aconteceu ou ocorreu durante o sétimo período dos últimos 10 anos, verá o quanto é verdade o que acabei de afirmar. É o tipo de fase em que a involução precede a evolução. Paralelamente com a demolição de um prédio para dar lugar a um novo edifício. É um período comparável a uma casa que é demolida gradativamente, tijolo a tijolo, e o terreno é nivelado para que nele se erga uma nova construção. Em um sentido, o período é destrutivo, em outro é positivo, por representar o primeiro estágio de reconstrução. Por esse motivo, devemos estar alerta para tirar vantagem da tendência natural desse período, resguardando-nos. Não dá para ler porque é muito longo, sabe, Aline? Mas pega aqui na página 58, ou as seguintes da edição que tem aí, que você vai ver que dá para fazer uma boa... aqui é a Cláudia, no caso. Um bom paralelo, Cláudia, com os negócios e com a nossa vida pessoal. O Frater aqui, Marco Aurélio, pergunta qual a relação do Liber 777 com os ciclos da vida. Veja só, o Liber 777, Frater Marco, é na verdade, uma proposta extremamente metafísica, maravilhosa, de você encontrar um ponto na tua consciência, um ponto no cósmico, onde você se recolhe. Daí a Catedral da Alma, ou um Sanctum Celestial, que tem períodos mais favoráveis para a harmonização, para preces de naturezas diferentes. Então, o Sanctum Celestial, ou a Catedral da Alma, na verdade, tem uma razão definida. Quando os Rosacruzes, que aprendem a aplicar essa prática meditativa, colocam seus sentimentos nesse local, ele recebe influências a partir dessa harmonização com a sua alma, com o seu local de recolhimento de natureza metafísica ou interior. Os ciclos da vida estão associados àquilo que está em movimento. Não que não haja relação, mas são ordens de criações da natureza do divino diferentes. Eu acho que são aplicáveis. O André diz assim, Mineralista Grande Mestre, o que falar sobre o ciclo de 108 anos da morte? Essa pandemia que paralisou nossas atividades templárias, guarda alguma relação? Boa pergunta, André. Veja só,
eu acho que essa pandemia, para começar, ela acelerou certas coisas que nós iríamos fazer nos próximos, talvez, 5, 6, 7, 10 anos, para esses últimos 5, 7, 10 meses, 5, 6 meses. Eu acho que ela precipitou uma série de coisas, como essa comunicação, que seria talvez estranha, nesse nível, em dezembro de 2019, André. Só que eu acho o seguinte, o ciclo de 108 anos é aquilo que eu disse lá na palestra da tradição primordial. Veja só, um grande ano de Platão, ou grande ano cósmico, tem de criações da natureza do divino diferentes. Eu acho que são aplicáveis. O André diz assim, generalista mestre, o que falar sobre o ciclo de 108 anos da morte? Essa pandemia que paralisou nossas atividades templárias guarda alguma relação? Boa pergunta, André. Veja só, eu acho que essa pandemia, para começar, ela acelerou certas coisas que nós iríamos fazer nos próximos, talvez, 5, 6, 7, 10 anos, para esses últimos 5, 7, 10 meses, 5, 6 meses. Eu acho que ela precipitou uma série de coisas, como essa comunicação, que seria, talvez, estranha, nesse nível, em dezembro de 2019, André. Só que eu acho o seguinte, o ciclo de 108 anos é aquilo que eu disse lá na palestra da tradição primordial. Veja só, um grande ano de Platão, ou grande ano cósmico, tem 25.920 anos. Se você pegar 25.920 anos, dividir em 12 eras zodiacais, de 2.160 anos, você vai ver que 2.160 anos, André, representa uma era zodiacal. Cada era tem uma influência, cada era tem uma marca, cada era tem as suas poderosas vibrações. Saímos de um período antigo, acabamos a Era de Peixes, e um pouco após a Segunda Grande Guerra, por volta de 45, começam as primeiras influências dessa Era de Aquário, que vão 2.160 anos para frente. Já estão em alguns graus da Era de Aquário. Só que, André, se você pegar esses 2.160 anos e dividir por 10, que é o ciclo básico, que dá os 9 mais 1 para o recomeço, são 10 de 216. Se você dividir por 2, dá 20 de 108. Esses 108 anos são ciclos ativos e inativos. Eu não acho, tendo em vista respostas que eu vi do nosso imperator Christian Bernard, aqui no fórum, no tempo do Frater Charles, de que a ordem não ia entrar em inatividade. Que aqueles ciclos anteriores de inatividade e atividade eram por conta das dificuldades, dos cismas históricos, das circunstâncias de comunicação, das pestes, das guerras, que nós agora deveríamos entrar numa nova inatividade. Eu acho que muitos dos nossos membros, quando vêm aqui na convenção, têm a oportunidade de perguntar para o nosso líder máximo, que é o imperator, nós vamos entrar? O imperator, tanto o Frater Imperator Emeritus, ou Emérito Frater Christian, respondeu em viva voz no Guaíra mais de uma vez que não iria entrar. E eu não acredito, mas cada pessoa tem a sua visão, que o imperator Cláudio Mazuco vai determinar um encerramento de ciclo ou associado à pandemia. Eu acho que, extraindo dessa pergunta, André, nós vamos viver um novo normal, nós temos que aprender a fazer certas coisas, nós revisamos valores, e isso é inegável no mundo das artes, no mundo de tudo, dos negócios, quantas coisas estão acontecendo. Então, eu vejo desse modo. A pandemia está contida nesses ciclos. Eu acho que a pandemia foi colocada em ação pelas pessoas do mundo. Ela foi criada, não estou dizendo de um laboratório numa região da China, ela foi criada pelo ser humano. Então ela tem um ciclo. Então, ela está contida nos ciclos? Sim, mas qual ciclo? No ciclo da própria forma como alguém colocou isso em movimento. Quando alguém, desculpa a expressão, inteligiu, criou, desenvolveu esse vírus de tal modo que isso entrou na vida das pessoas. Tem um ciclo para encerramento. Talvez não se encerre tão rápido. Talvez nós deveríamos viver mascarados com essa proteção ainda um bom tempo. Márcio. E aí ele ainda faz uma segunda pergunta. O que se pode fazer no último período? No último período, Márcio, você tem que, desculpa a brincadeira, você tem que pôr a barba de molho, você tem que ficar atento para as observações e as tendências. Não comece nada novo. Apenas aquilo que está em fase, por uma coincidência. Está até aqui, ó. Olha só o que ele disse do sétimo período. A mente fica inclinada ao pessimismo e ao desânimo, o que deve ser levado em conta, pois se permitirmos que essa atitude afete nossas ações, nos negócios, nos nossos assuntos pessoais, particulares, estaremos ajudando a causar um desfecho desastroso. As influências nesse período, Márcio, devem ser cuidadosamente analisadas e filtradas antes de serem colocadas em prática. Então, o que é bom? Dizemos que o quarto período é bom para ideias criativas e cósmicas, o inverso é o que se deve prevalecer nesse período. Você não deve ser impulsivo, senão você vai causar um desastre na sua vida. Então, se você tiver um assunto, ele vai dizer aqui, vou resumir, que é muito importante, você puder, nesse caso, adiar a decisão sem estar nessa fase, é muito bom que você faça isso depois que você passar o seu aniversário. A Valéria, eu quero dar a palavra aqui para o nosso mestre de cerimônias, ainda entrando na questão do Covid. Analisando o nosso momento atual, essa pandemia da Covid-19, assolando toda a humanidade, isso já seria previsto, analisando o histórico das grandes pestes e epidemias já vividas pela humanidade. Olha, Valéria, eu vou dizer o que eu disse para o Márcio, eu acho que isso foi, vamos dizer assim, na linguagem do livro, criou-se um ente, criou-se um algo, que é um vírus, num momento bem antes de explodir, do jeito que explodiu na China nos primeiros meses de 2020, e efetivamente, se é que isso estava omisso no final, no segundo semestre de 2019, e aquilo vai cumprir um ciclo. Então, eu não digo que está previsto assim, pelas previsões, como muitos querem dizer, olha, o Apocalipse fala nas pestes, vai voltar no cavalo, um ser espiritual, o Mestre Jesus. Eu não faço essa associação apocalíptica. Não é esse o foco. Eu quero dizer, nós desenvolvemos, nós vamos aprender a lidar com isso, vamos ter um preço por isso, e eu acho que isso foi a mente dos homens, como fazendo um paralelo meio chulo, mas como se cria uma empresa, se criou um vírus. E isso tem um ciclo. Agora, nós vamos aprender com esse efeito, como se aprende com a compensação kármica de atitude. O Apocalipse fala nas pestes, vai voltar no cavalo, um ser espiritual, o Mestre Jesus. Eu não faço essa associação apocalíptica. Não é esse o foco. Eu quero dizer, nós desenvolvemos, nós vamos aprender a lidar com isso, vamos ter um preço por isso, e eu acho que isso foi a mente dos homens, como, fazendo um paralelo meio chulo, mas como se cria uma empresa, se criou um vírus. E isso tem um ciclo. Agora,
nós vamos aprender com esse efeito, como se aprende com a compensação kármica de atitudes que nós tomamos na nossa vida. Então, Valéria, eu não associo a nada apocalíptico, se essa era a tua pergunta. Então, capitando aqui, para acabar, meu querido Estevão, o Frater Adílio aqui. Muito obrigado, Adílio, excelente. Existe uma relação desses ciclos com a carta astrológica da pessoa? Você agora foi longe, Frater Adílio. Frater Adílio, veja só, eu acho que sim. Eu vou dizer por quê. Num determinado documento que os membros mais antigos receberam, costumam devolvê-lo para a grande loja, é dito, textualmente, que no momento específico da vida do Dr. Harvey Spence Lewis, estava previsto na sua carta astrológica. Estava previsto no que hoje se chama, vulgarmente, de mapa astral. Ou seja, a influência daquele momento, se aquele ciclo, sétimo período do ciclo da alma, de 7 em 7 anos, que aproximadamente, diz o Dr. Lewis, dos 30 aos 35 anos, você está mais receptivo a uma iluminação, Frater Adílio, eu acho que o seu mapa astral é algo que está, vamos dizer assim, mostrando as influências que vêm dos astros, só que na gestão do dia a dia, em que você tem a oportunidade de tomar decisões, por isso o texto do livro fala em autodomínio, se você tomar as decisões acertadas, a probabilidade de êxito, a despeito do teu mapa astral, você está pegando a influência que está acontecendo naquele momento. Agora, existem sim, que eu não nego, até porque o próprio Dr. Lewis diz num documento pessoal, numa confissão pessoal, para quem me entende, que certas coisas na vida dele estavam previstas no seu mapa astral. Não é dizer, então, não se pode falar de forma sem crédito a essa característica da sua carta astrológica. Então, aqui, o Frater Acurso, que eu tenho aí como nosso Frater de longa data de São Paulo, se temos 3 pessoas como sócios de uma empresa, com aniversários diferentes, como se pode iniciar a empresa para que tenha sucesso? Olha, eu acho que deve-se tentar conciliar o máximo possível, porque não é só um período que é favorável para ter iniciativa para constituir uma empresa, no caso, Frater Acurso, do período pessoal. Então, como se deve se harmonizar? O 5º período é muito bom para tudo, o 1º período é muito bom para tudo. É impossível que não dê para conciliar os natalícios a partir do aniversário, em que estejam o mais próximo possível. O que não pode é dar 2 no 1º e 1 no 7º. E vocês têm que ir numa fase de construção. Eu tenho na minha casa um vaso, que é um pé de figo. E eu pensei que ele estava morto, agora, recentemente. Francamente, ele está num lugar em que ele pega um sol da manhã, depois ele não pega. Eu falei, ele morreu, não tinha uma folha. Ele deve ter uns 2 metros. Rapaz, agora a primavera chegando, ele está florido de coisa, daqui a pouco começa a dar os figos de novo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que na hora de você plantar, é diferente da hora de você colher. Então quem está no 7º, ele tem que sair do 7º, entrar no 1º, e os outros têm que estar um no 4º, no 5º. Se não for possível, talvez tem que rever essa sociedade. Se for levar em conta a obra aplicada a rigor. Essa é a minha resposta para o Frater Acurso. Luísa, para se marcar uma cirurgia, isso é muito bom. O período D, de preferência em relação ao horário do ciclo diário, ou um exame, temos que observar a data que fazemos contato para marcar o dia sim, ou marcar o dia da cirurgia sim. Por exemplo, você não deve nunca fazer uma cirurgia no período G. E você pegar o gráfico da página 100, você vai ver, quer ver? Deixa eu voltar aqui para a página 100. Você vai pegar o G, por exemplo, vamos falar de memória. Você na segunda-feira, de manhã, está no período F, das 10 às 2, quase, 13h51. Na parte da tarde, na segunda-feira, o período G. Não é período sujeito a acidente, período que não se pode lidar com objetos cortantes. É como se fosse um período voltado para o dia. Você não deve fazer uma cirurgia no 7º período do dia ou no período G. Aí você vai ter esse período em vários dias da semana. Então, se você pegar, por exemplo, Luísa, olha, na terça-feira, o período G é das 3 da manhã às 6h50. Acontecem, às vezes, parturientes que ganham bebê nesse horário. Não é uma boa hora. Muitas mulheres sabem disso. Aí você tem um outro período G na quarta-feira, por exemplo, de noite. É o período que acontece acidentes, das 7 até as 8h30. Aí na sexta-feira você tem o período G, das 8h30 à meia-noite. Então você faz o período G. E no dia, os períodos C e o período D são bons para cirurgias. Então você harmoniza isso. Então o teu médico, se tem esse controle, sala de cirurgia, e você consegue de uma maneira amigável. Doutor, posso ser tal dia? Eu sempre falo aqui para pessoas que estão em contato mais próximo, não opera no 7º período também do ano. Você leva em consideração 52 dias antes do aniversário, Luísa. Você leva em consideração o período do dia. Isso tudo favorece muito. Se você olhar, ele fala pontualmente, não se submeta a cirurgias e tal. Então, eu acho que isso aqui é um guia. Isso não é isso é um guia. Você usa como, sobretudo para esses assuntos de saúde. Indo para a penúltima pergunta, meu mestre de cerimônias. André, a personalidade teria relação com virtudes e defeitos, com influência planetária, que o indivíduo aguardou uma combinação para encarnar de acordo com a sua evolução? Entender, André, a personalidade tem relação com as virtudes? Sim. Por quê? Porque, respondendo por partes, virtudes e defeitos. Porque você, segundo a nossa visão, que é praticamente uma visão Rosa Cruz, a minha visão pessoal, André, quando você nasce num ciclo, vou pegar um exemplo aqui, do ano, você herda, pela chamado ciclo da alma, ou idade da sua alma, certas características que trazem na sua natureza interior, na sua psique, tendências positivas e tendências negativas. Então você é um pouco do que você herda. Olhem quantas influências nós estamos sujeitos. As influências astrais do teu momento de nascimento, a influência hereditária dos teus pais e dos teus antepassados, que estão nos cromossomos dos teus pais, as influências da tua alma, do ciclo da alma. Nós somos um complexo, mas que nós temos algumas tendências. Eu sempre costumo dizer, André, e vou dizer aqui de público, quando você teve uma experiência no passado, dolorosa, que você aprendeu uma lição com aquela experiência, e hoje você se encontra com ela, vamos dizer que seja um furto. Você numa encarnação passada, quando você se defronta com uma oportunidade hoje, de um furto, de um mal, de uma atitude errônea, você não sente fascínio. O que significa? Quando uma experiência te trouxe um aprendizado, hoje ela não te exerce mais o fascínio. Você amplia isso, muitas vezes, para outras fraquezas humanas. A bebida, o jogo, enfim, características, como diria Nietzsche, humanidades. Quando aquele
aquele teste foi superado, não te exerce mais atração. Você olha para aquilo e não te exerce. Agora, quando você, a gente diz no popular, quando você é suscetível àquilo, onde você é mais fraco, é que aquilo te toca e você claudica, você balança. Essa é a herança. Então, eu acho que quando você aprende a lição, aqueles defeitos já são transcendidos de uma certa forma. Então, é uma influência planetária. E quando você encarna, você traz isso. Eu espero que eu tenha respondido. E a última pergunta da Claudete. Como o mestre Lewis chegou a essas orientações? Agora eu vou falar uma coisa para você, Claudete, antes de falar e abrir a sala de novo. Essa obra aqui, que é de um professor da Guatemala, ela começa discutindo aquilo que o Dr. Lewis chama, o professor Pedro Raul Morales. Ele diz que o Dr. Lewis obteve esses dados de alguns manuscritos tibetanos que falavam nos ciclos, na época em que alguns documentos indicam que a tal grande fraternidade branca estava no Tibete. Isso, eu vi ontem um documento e eu achei muito interessante, porque esse documento que eu vi ontem na internet, para minha surpresa, eu tinha tido autorização do Frate Christian Bernard de fotografar no Chateau de Montville, num arquivo dos documentos originais. E esse documento que eu vi na internet, que ele permitiu que os grandes mestres fotografassem no Chateau de Montville 2018, mostrava esse documento em que cita em inglês, a questão da grande fraternidade branca e da grande loja branca. E aquilo me trouxe uma ideia de que, Claudete, existe, além da pesquisa do Dr. Lewis, além da sua própria iluminação pessoal e do desenvolvimento dessas tabelas, de que isso não é propriedade, assim como os ensinamentos Rosa Cruzes, de uma pessoa. Agora, na Festa da Pirâmide, foi dito que os ensinamentos Rosa Cruzes, eles são universais, eles estão assentados nos ombros de gigantes. É um conhecimento que foi desenvolvido ao longo das eras. O que os Rosa Cruzes fazem é transformar isso em monografias, em ritos dramatizados ou iniciações, em didáticas aplicáveis à vida das pessoas. Então, Claudete, o Dr. Lewis fundamentou isso na sua própria experiência, mas, sobretudo, ele teve referências históricas que o professor Pedro Raul Morales, deixa eu ver se eu acho aqui, coloca na introdução. Vamos ver se eu dou a sorte, porque eu iria falar que eu pretendo fazer uma palestra sobre essa obra, porque ela aprofunda entrando nos biorritmos, que você divide o teu número de dias vividos e divide pelas datas dos ciclos e te dá os biorritmos da saúde, emocional e tal. Você tem que ver quantos dias você viveu até hoje, considerando os anos bissextos. Mas tem uma referência aqui do Dr. Lewis, que o professor Pedro Raul Morales cita a origem do Dr. Lewis, que ele próprio não cita, é numa referência que ele faz. Eu não acho que eu vou... Aqui vai falar nos ciclos circadianos e tal, que é muito interessante, eu pretendo falar sobre isso. Que, aliás, o Frater Ripado tem feito esse trabalho, eu só quero comentar. Eu acho que vai estar na energia telúrica. Mas eu quero dizer que há uma energia cósmica que, diríamos assim, o Dr. Lewis conseguiu interpretar. Eu acho que é a melhor maneira de dizer isso, e ele cita aqui a fonte do Dr. Lewis. Cita a Idade Média, cita o Egito, as referências da Atlântida, alguns documentos da América Central, do México e do Peru, algumas civilizações antigas como a egípcia, continham essas informações que o Dr. Lewis vai seguir nessa obra, e que fala nas energias que nós estamos desenvolvendo. Bom, aqui eu encerro por conta da hora, e deixo a palavra para a sala. Fratres e sorores, irmãos e irmãs, é difícil para o mestre de cerimônia nesse momento não sair do protocolo, mas eu vou fazer todo o esforço para continuar no protocolo, porque o assunto é extremamente interessante, trouxe a nós uma experiência belíssima do nosso grande mestre. Mas eu vou, ato contínuo, seguir com aquilo que está aqui, pois estamos caminhando para o encerramento deste evento. Eu quero convidar os grandes conselheiros, os mestres provinciais, para fazer os seus breves agradecimentos, a começar pela ordem, pela Soror Maria Zélia Brito de Souza, pela região SP8. Teu microfone está fechado. Obrigada, Frater Estevam. Frater Hélio, parabéns, maravilhosa apresentação. Gostaria de, em nome da região SP8, agradecer o convite aceito tão prontamente pelo nosso venerabilíssimo grande mestre. Esse convite ele veio atender aos anseios de muitos membros da região SP8, que já me falavam há bastante tempo para fazer um convite para o Frater Hélio, para fazer uma palestra, pelo carinho que os frateres da região SP8, os membros da região SP8 têm pelo nosso venerabilíssimo grande mestre, pela trajetória dele na nossa região, pela história dele, pelo carinho que todos temos. Gostaria de parabenizá-lo pelo tema. Esse é um tema muito caro para todos nós, Rosa Cruzes. Nós sabemos que o Frater Hélio é um praticante desse tema e também nos incita, né, nos mobiliza também para que a gente pratique. É realmente uma excelente palestra. Enfim, gostaria de agradecer também a presença de todos os membros da região SP8, como também os das demais regiões de todo o Brasil, de todos os países de língua portuguesa. Muito obrigado a todos. Frater Hélio, mais uma vez. Obrigado, Zé. Te encontro daqui a pouco às 20 horas para o aniversário da Loja Santos, para saudar os nossos queridos fratres sorores. Estarem atentos hoje ao nosso encontro. Daqui a pouco nós nos encontramos. Com certeza. Muito obrigado, Frater. Obrigado, Zélia. O Frater Sérgio Levin, pelas regiões SP5 e SP9. Seus agradecimentos. Obrigado, Frater Estevam. Prezado e estimado Frater Hélio, em nome de todos os membros e dignatários das regiões SP5 e SP9, parabenizo o nosso grande mestre, Frater Hélio de Moraes Marques, pela excelente palestra. Agradecemos sua disponibilidade de sempre e também por essa oportunidade. Agradecemos ao Cósmico, à equipe de suporte técnico desse evento, aos amigos organizadores que estamos juntos sempre nos encontros, nos desafios, e também a todos os que assistiram a essa palestra. Nossos muito obrigado e parabéns novamente, Frater Hélio. Obrigado, Frater. Obrigado. Agora, o nosso Frater Everton Guzzi, pelas regiões SP2 e SP7. Obrigado, Frater Estevam. Gostaria aqui de externar, ou melhor, né, nessa tecnologia virtual aqui, de compartilhar a minha alegria em nome da região SP2 e SP7. Gostaria de agradecer a presença de todos os dignatários, dos mestres, dos fratres sorores, de todos os núcleos Rosa Cruzes, do Brasil e do mundo, bem como também a todas as pessoas, amigos e amigas da MORC, que nos prestigiaram. Como sabemos, a internet não tem fronteiras, né, e ela nos propicia desencontro e união de todos. Aos grandes conselheiros dessa mesa virtual, a Sra. Zélia, Frater Vivim, Frater Nélio, Sra. Odete, mestre provincial, Frater Estevam e a todos envolvidos, inclusive aí na grande loja, na realização dessa transmissão. Meu muito obrigado por estarmos juntos nesse maravilhoso encontro. Naturalmente a você, nosso venerabilíssimo grande mestre, Frater Hélio, o nosso muitíssimo obrigado por aceitar esse convite e nos proporcionar essa brilhante palestra de riquíssimas informações sobre esse profundo assunto, estudo de certas leis.
Leis essas que foram compreendidas, estudadas e principalmente aplicadas, né, por essa personalidade alma fantástica que foi o nosso primeiro imperador do atual ciclo da morte, o Dr. Harvey Spencer Lewis. E o melhor de tudo é que ela está aí, né, ao alcance de todos nós, né, de poder compreendê-las e principalmente aplicá-las. Parabéns, Fraterelli, parabéns a todos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até nosso próximo encontro e paz profunda a todos. Obrigado. Muito obrigado. O Frater Nélio Falcão Malta, da região São Paulo 1. Bom, Frater Estevão, obrigado. Frater Estevão é um frater muito querido por todos nós da região SP1, lá da Lua de São Paulo, ex-mestre da Lua de São Paulo. Agora eu vou falar uma coisa, é uma alegria, viu, Frater Hélio? Estar com todos nós aqui reunidos e poder vê-lo novamente, né? Um beijo lá na sua esposa e os filhos, né? Obrigado. A turma toda, viu? Poder vê-lo novamente, né? Mais próximo assim. E a internet nos proporcionou isso, né? Muito bom. Olha, hoje é quase uma convenção, 1.300 membros, né, Frater Hélio? Não é só uma palestrinha, bacana. Muito, muito boa. Então, é uma felicidade enorme para nós, a região SP1, que gostamos tanto do nosso venerabilíssimo grande mestre Nélio de Moraes e Marques, né? Tão querido por todos nós e a sua família toda. E hoje é uma festa aqui, né? Porque os grandes conselheiros é uma união fraternal aqui, né? Nós nos gostamos tanto e somos tão felizes de podermos estarmos juntos. Fizemos uma reuniãozinha, viu, Frater Hélio, na quinta-feira, que era 15 minutos, quase durou 2 horas. Virou um belo bate-papo entre todos nós. E pode ver que as duas sorores aqui, a grande brasileira e a mestre provincial, estão toda arrumada, fizeram cabelo, unhas, se arrumaram todo breve. Então, o que eu posso falar? A palestra foi fantástica, o Frater fala com eloquência, com a vontade tão grande de transmitir informação que consegue atingir realmente a todos nós com a informação que queria passar. E dizem, né, que os grandes palestrantes são aqueles que, quando terminam a palestra, deixam registrado no coração de cada um aquilo que passou. E eu tenho certeza que o grande mestre conseguiu isso em todos que estavam aqui presentes nessa reunião. Então, gente do Brasil, de fora do Brasil, olha que a nossa região, somando toda, é um número razoável, mas 1.800 pessoas, tem muita gente em Frater Hélio. Eu acho que o Frater consegue números assim fantásticos dentro de tudo isso. Então, só posso agradecer. Todos da nossa região estão felizes por poder estar com o Frater aqui e poder estar vendo, né, nesse momento. E vamos estar juntos lá no aniversário da Loja Santos, né? Vamos nos encontrar. Eu queria... Um grande beijo no seu coração. Eu vou esperar o protocolo, depois eu quero falar um pouquinho. A nossa querida irmã Odete Júlio da Silva Cardoso, da Secretária de São Paulo, tem a palavra, por gentileza. Bom, primeiro quero aí também estar agradecendo aí a bela palestra pelo Frater Hélio, né? E em nome dos irmãos e irmãs martinistas, cumprimentar todos. Se nós não tivéssemos em isolamento social, no início desse mês, nós estaríamos fazendo lá o Erim GLP, né? Lá na Morada do Silêncio, exatamente sobre o tema desse livro, né? Quem sabe o ano que vem, né? Quem sabe, né? Que coisa interessante. E ao longo, né, da apresentação, me lembrou muito, né? Conforme o Frater ia falando, uma frase atribuída a Paracelso, que diz que aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo como as cerejas, nada sabe a respeito das uvas. Então hoje a gente viu como é importante cada um conhecer o seu ciclo, o seu ritmo, e observar que há tempo para tudo, né? O nosso tempo, o tempo daqueles que nos cercam, da nossa cidade, estado, país, planeta, e que acima de tudo tem o tempo de Deus. E a gente tem que aí cuidar mesmo para agir em harmonia, né? E aproveitar da melhor forma possível esse fluxo de energia cósmica. É isso, agora é praticar, né, Frater? Agradeço, paz profunda. Paz profunda. Venerabilíssimo grande mestre, irmão, querido Frater, eu estou vendo que agora nós abrimos o coração. Então a palavra é toda sua, e todo o decorrer da palestra eu senti isso, ela foi um crescente, e agora eu acho que estamos no ápice para o seu agradecimento também, e depois então nós vamos finalizar. Seu coração está agora virtualmente colocado. Obrigado, Frater Estevão. Olha, o que eu observo é que nós estabelecemos, eu acho que isso só foi possível, vamos dizer assim, perceber, aquilatar, a partir desse momento aí da pandemia, é que nós estabelecemos uma sintonia, está na moda falar conexão, mas é uma sintonia que os nossos pensamentos, ancorados nos nossos sentimentos, alcançam um ponto na frequência do cósmico em que nós ficamos próximos uns dos outros e temos a oportunidade de estar vendo o outro. Veja só, quando nós vemos alguém... ou vemos na televisão, em que a pessoa está ali trabalhando, fazendo a sua parte, essa conexão é diminuída. Mas quando ela é feita assim, em tempo real, e os nossos sentimentos, nós ainda estamos podendo... Imagina que você faça uma assunção, ou uma prática Rosa Cruz, ou uma harmonização com alguém que você sinta a pessoa. Com essa possibilidade, bem lembrada por todos vocês da questão da internet, desse novo normal, nós conseguimos, através da imagem, acrescida principalmente do nosso sentimento, estabelecer essa sintonia. Então a gente sente, cada um com as suas próprias características, uns são mais tranquilos, outros ficam mais nervosos, mas o fato é que todos nós temos um sentimento e esse sentimento é compartilhado. Então eu acho que uma coisa positiva que a gente vai observar é que nós conseguimos estabelecer isso. Independente como foi a vossa conversa com todos os grandes conselheiros, quando se encontraram para falar 15 minutos, porque mesmo cada um na sua casa, se estabelece essa sintonia. E nós vamos chegar num ponto em que nós vamos estar fazendo essa sintonia daqui a pouco sem a tela do computador, então vai ser tudo mental. Aquelas ficções nós vamos falar com as pessoas mentalmente. Logo vai vir o dia em que a gente vai mandar uma mensagem mental e o outro vai responder na hora. Eu acho que nós estamos caminhando para isso pelos nossos centros psíquicos mais desenvolvidos. Eu quero dizer agora, especificamente em relação às palavras de todos, que eu me sinto muito feliz de ter o reconhecimento desse trabalho por vocês. Eu, de fato, aplico o que eu falei nessa obra. Ela é uma obra clássica do Dr. Lewis e ela tem um fundamento que eu acho que todo mundo deveria segui-lo na sua vida, porque ela é muito positiva para todos nós. Queria agradecer o convite, bem lembrado de todos, e dizer que eu estou à disposição. Nós teremos aí algumas coisas, e falando um pouquinho da filosofia, nas primeiras edições da obra, tinha aquele pensamento do Salomão, que abaixo dos céus tem tempo para plantar e tempo para colher o que se plantou, mas tinha uma do Shakespeare, que eu acho que ficou registrado na minha mente, que eu quero encerrar com ela, antes de fazer um restabelecimento dessa sintonia. Naquela obra antiga, o Shakespeare, em alguma obra, né, que estava registrado o seguinte: dizia o trechinho bem assim introdutório, como uma citação, dizia assim: há nas lides do homem marés que, se aproveitadas enquanto cheias, levá-lo-á a fortuna. Shakespeare. Ou seja, tudo tem tempo e tem marés e tal. Se você pegar essa carona, sob o ponto de vista não só no sentido da fortuna material, mas se você pegar as tendências, das influências que vêm do grande universo que nós estamos preenchidos, você tem mais chance de conseguir êxito nos seus projetos. Não só necessariamente materiais, mas também aplicar os períodos nas suas harmonizações. Queria agradecer oficialmente e fazer assim, com os olhos cerrados, cerrar os olhos por alguns instantes.
elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos, preencher os nossos corações de boas emoções, de sentimentos leves, de aspirações puras, e agradecer por esse momento de confraternização, por esse momento de contato visual, mental e até emocional, e sobretudo agradecer a presença de Deus entre nós, através dos nossos melhores sentimentos, que reinou durante esse período de contato. Que assim seja. Que assim seja. Venerabilíssimo grande mestre, a nossa equipe, em totum, vos agradece pela beleza e profundidade dos ensinamentos. E eu também, em nome de todos esses virtuais irmãos, irmãs, fratres e sorores, amigos da ordem, intuitivamente quero lhes dizer o nosso muito obrigado por tudo que tem feito, esse carinho que tem deixado para nós, mantendo acesa a chama da Ordem Rosa Cruz nos nossos corações. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Paz profunda a todos. Mais profunda a todos. Mais profunda. Profunda.